Você está feliz aí? Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Eu vou repetir porque eu acho que você ainda não se conectou ainda. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Há mais de 10 anos atrás eu recebi uma palavra de Deus, que um dia eu estaria ao lado, numa tribuna, no que para mim, naquela época, era o ícone, o príncipe dos pregadores, que é o pastor Marco Feliciano. Para as pessoas que estavam ao meu lado, olharam para mim e disseram: "Você é louco, nunca isso vai acontecer contigo, olha onde que tu mora, olha onde que tu é, nunca isso vai acontecer contigo, cara." No último domingo vocês escutaram literalmente uma palavra de motivação, ministrada por um servo que se considera um revolvinho 22 das mãos do Senhor. Mas hoje vai vir uma metralhadora .50 de Jeová para a tua vida, que vai ativar o teu espírito, aquele espírito que veio, entrou aqui de cabisbaixo, cansado, abatido, vai sair aqui de pé, eu não tenho dúvidas disso. E com muita alegria, com muita honra, com muito prazer, nós como filhos dessa casa, nós recebemos essa noite, pastor, deputado federal, Marco Feliciano, que você possa aplaudir a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Pastor Mauro é nosso mestre. Quando cheguei em Taubaté, eu fui direto, através da vida do Marco Feliciano, escutando o pastor Marco, escutando um dos seus DVDs, eu descobri que o pastor Mauro foi o homem que ensinou a palavra a ele, um dos que ensinou a palavra. Eu disse: eu quero aprender também. Eu fui na casa dele, aprender aos pés dele, e hoje eu posso louvar a Deus pela tua vida, pastor, por toda essa conexão. Deus é um Deus que conecta propósitos, e Ele muda destinos e coloca os destinos de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado, pastor Mauro, que Deus abençoe a tua vida. Por favor, ora pela vida do nosso nobre. Amém. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor dá a todos nós, de estarmos na tua casa, ouvindo a sua palavra através do teu servo. E eu te agradeço e tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Já está aí. Som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, é só olhar para aquele lado ali, ó, né? Eu estou muito feliz de estar aqui em Taubaté nessa noite. Conheci hoje uma criatura formidável, linda, meiga, que é o pastor Marco Aurélio. E quando eu conheci ele, eu disse: tem mãe que sabe escolher nome, né? Que nome bonito o senhor tem, viu? E o seu é igual ao meu, é Marcos, sem o S. Então nós dois somos escolhidos mesmo, né? No grego, a palavra Marcos com S é martelo grande, e Marcos sem o S é martelo forte. Graças a Deus. A pastora Carla é essa jovem senhora que está do seu lado. O senhor orou muito para casar, né, pastor? Subiu um monte, desceu um monte, entrou no mistério, né? Já a pastora orou também. Senão não volto aqui depois, né? Quero cumprimentar aqui o professor Maurinho, grande amigo de longa data, meu mestre. Aprendi muito aos pés dele, aprendo até hoje. É uma das reservas de conhecimento bíblico que nós temos no Brasil. Deus lhe conserve, ao lado da sua esposa, a pastora Elizabeth, que está ali toda feliz, né? Está rindo à toa, não sei porquê, né? E o pastor Christian, que foi arrebatado. Está ali atrás. Eu olhei para ele e falei: Bill Clinton congrega nessa igreja. Christian
me deixou emocionado ali na sala pastoral, me contando uma história. Eu fico muito feliz de em algum momento da minha vida ter sido uma bênção sobre a sua vida. Deus te abençoe muito. E antes de pregar, eu quero aqui também deixar o meu testemunho, a minha impressão dessa igreja. Quando eu estava chegando aqui, eu vi aqueles coraçõezinhos, eu falei, meu Deus, vão distribuir chambinho, né? Eu fiquei tão feliz. Que coisa fofa, que Deus abençoe vocês. Eu já havia ouvido falar dessa igreja, mas agora os meus olhos veem. E eu sou fofoqueiro do Senhor. Por onde eu passar, eu vou contar o testemunho do que eu encontrei aqui em Taubaté. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? Graças a Deus. Com a autorização do pastor, eu vou fazer 2 pedidos. Primeiro, que todos fiquem de pé para lermos um texto da Bíblia. E segundo, pastor, eu posso virar a caixa de som mais um pouquinho para mim? Porque eu não me ouço direito. Isso é mal de pregador. Então 30 anos pregando, eu acabei ficando surdo, né? Isso, não, é virar assim, ó, amado querido, lindo, fofo, maravilhoso. Chamei tudo quanto é nome, não me ouviu. E continua não me ouvindo. Vira só mais um pouquinho assim. Vai ganhar um beijo depois, viu? Pelo sorriso, tá com depressão também. Fim do culto, todo mundo dando um abraço nele, um beijo nele, tá bom? Muito obrigado. Agora o som chegou. Se ficar desse jeito, até você vai ganhar um beijo depois. O pessoal da mesa aí. É que eu olhei para cima e é o de baixo, né? É o de baixo. Então você quis pegar a bênção, né? Ah, seu Jacó, né? Abra sua Bíblia comigo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Me acompanha como músico o pastor Roberto Marinho, que está aqui à minha direita. Pastor Roberto era músico do pastor Benny Hinn, lá nos Estados Unidos. Trabalhou com ele vários anos. E aí veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu, né? E a irmã riu por quê? Hebreus capítulo de número 9. Vou ter paciência, porque esses livros assim pequenininhos do Novo Testamento são difíceis de achar, né? Hebreus capítulo 9, quem encontrou diga amém. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Diga comigo, santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da lei. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente, como disse o escritor a carta aos Hebreus. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Nós quebramos todos os protocolos possíveis. Vamos quebrar mais um. Você consegue pegar na mão de quem está do seu lado e apertar a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Isso, pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Taubaté, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada.
Rasga os céus sobre este lugar. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E só minha última comunicação com a mesa de som. O som da esquerda eu ouço mais do que o da direita. Se você só aumentar um pouquinho da direita, vai ganhar outro beijinho depois. Valeu. Pronto. Também quero cumprimentar aqui uma autoridade constituída pela cidade que está conosco, que é a vice-prefeita, a Sua Excelência, a senhora Adriana. Onde está? Está ali a vice-prefeita. Deus abençoe a senhora. Também me apresentaram o secretário de segurança, que é membro aqui dessa igreja. Só não me falaram o nome, se falaram eu esqueci. Capitão Souza, Selva. Cumprimento do meu presidente, né? Amém. Quem está preparado para fazer uma viagem comigo essa noite? Mas já vou avisando, é uma viagem só de ida. Quem tem medo do que é sobrenatural, dá tempo de descer da barca ainda. Pode ir para casa pelo horário, dá tempo de chegar em casa e assistir ainda o Corujão. Porque se ficar comigo aqui hoje, coruja você não vai ver, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar bem baixinho aqui sobre este lugar. Então aperte o cinto, porque nós vamos decolar aqui na presença do Senhor. Por um momento eu estava ali em oração falando: Jesus, não deixe o pastor Marco fazer aquilo que todo mundo faz comigo, não deixe. E Jesus foi bom e não deixou. Pergunte o quê? Só fala se todo mundo perguntar. Ele fala: eu escuto o senhor desde criancinha. Me dá uma raiva isso, professor Maurinho. Esses dias eu estava num culto, chegou uma irmã perto de mim. Ela devia ter assim uns trocentos anos. E ela olhou para mim e disse assim: eu escuto o senhor desde criancinha, lá na roça, no Paraná, através da rádio Marumbi. Eu falei: a senhora tem certeza que sou eu? Ela falou: o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu falei: não, o Feliciano Amaral cantou para os animaizinhos na Arca de Noé, fica tranquilinhos lá dentro. Eu sou o pastor Marco Feliciano. Mas é que eu prego desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. E hoje eu tenho 48 anos de idade, semana que vem faço 49. Sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70, né? Porque não é o senhor, né? E os dias não têm sido fáceis, mas desde a minha infância até os dias de hoje, eu sempre gosto de dizer isso. E eu não me lembro de nenhum culto que Jesus tenha faltado à reunião. 2 irmãos deram aleluia, então vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de nenhum culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Imagina faltado. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui em Taubaté, que amam emendar o culto na vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar um grito daquele que só vocês sabem dar. Pronto, agora já estamos conectados. Pastor Roberto, mude a música para mim. O que Deus colocou no meu coração nessa tarde, enquanto eu orava para essa noite, é algo simples, porém tão profundo, que se eu conseguir aqui, pastor Marcos, verbalizar o que eu senti, eu acredito que algumas pessoas não vão conseguir voltar para casa andando nessa noite, vão voltar voando literalmente. Eu estava orando e o Senhor falou comigo: filho, eu sou um Deus de intimidade profunda. Eu não quero ser um Deus que fico aqui no céu a 10 milhões de quilômetros de distância. Eu quero ter comunhão com o meu povo, eu quero manter intimidade com o meu povo. E isso não é de agora, isso é desde sempre. E desde sempre eu estabeleci
critérios, eu construí histórias, eu fiz narrativas e deixei para vocês um livro escrito, para que aqui dentro pudessem me procurar como um viajante em um mapa procura um lindo baú do tesouro. E eu falei: o que o senhor quer dizer com isso? O senhor disse: eu quero que você conduza o meu povo nessa noite, não para um encontro que eles não conhecem, alguns é apenas para rememorar, porque muitos estão na minha presença, mas alguns estão apenas do lado de fora, olhando para o alpendre do tabernáculo. E eu queria que eles fizessem uma caminhada nessa noite, e saíssem de perto, e começassem a caminhar, pelo alpendre do tabernáculo, pelo átrio do tabernáculo, pelo lugar santo do tabernáculo. Se tiver alguém bem ousado, ir atrás do véu do templo, lá no santo dos santos, e ter um encontro particular comigo. Por isso eu disse a vocês que seria uma viagem. Estão preparados? Um dia eu estava lendo a Bíblia, e veio ao meu coração o seguinte pensamento: de onde surgiu essa história de igreja, de agremiação religiosa, de organização eclesiástica, de ajuntamento de povo? É claro que o estudante do Novo Testamento vai dizer: isso começou com Cristo, pastor. Quando na verdade não. Isso se iniciou no Velho Testamento. Havia uma igreja no Velho Testamento, que não era chamada de igreja, porque a palavra igreja é uma palavra grega, e essa palavra grega só aparece no Novo Testamento. Ela vem de um termo chamado eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. E se o termo igreja é chamados para fora, vamos ter essa mesma nomenclatura com outras formas, com outras semânticas, lá na cidade de Ur dos Caldeus, quando há um homem deitado em sua tenda, e ele tem uma visão, e nessa visão ele ouve uma voz, e a voz diz para ele: sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Saia para fora. Isto é o termo igreja, chamados para fora. E eu estou falando aqui de Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, que era casado com Sarai, que mais tarde se tornou Sara, que não teve paciência para esperar o cumprimento da palavra profética, em que ela seria mãe de nações, como ele seria pai de nações, e por isso, no meio do caminho, ela, num pecado grosseiro, permite o marido dormir com Agar, e Agar vai dar à luz a Ismael, que vai se tornar, desde aquele tempo, alguém extremamente raivoso, e que até os dias de hoje, os seus descendentes lançam sobre o mundo perturbação, porque na verdade a promessa estava com o filho que viria do ventre de Sarai, que foi mais tarde Isaque. Então de Isaque vem Jacó, e de Jacó vem 12 filhos, desses 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos compõem a nação santa, e a nação santa é, portanto, a igreja do Velho Testamento. Assim como no Novo, Jesus escolhe 12 apóstolos, e desses 12 apóstolos ele inaugura a sua igreja neotestamentária. No Velho Testamento, as 12 tribos perfizeram a igreja do Velho Testamento. E a igreja do Velho Testamento, antes de ter o seu templo físico, o seu templo de alvenaria, e talvez o templo mais lindo de toda a história da humanidade, que foi com Salomão a sua construção, o fabuloso templo de Salomão. E esse templo de Salomão que tem em São Paulo, embora seja lindo, não chega na unha do dedo do pé do verdadeiro templo, porque o verdadeiro templo era extremamente valioso, extremamente caro. Haviam toneladas e toneladas de ouro perfazendo os seus alpendres, o seu chão, as suas paredes, etc, etc e etc. Mais tarde esse templo vai ser destruído, e temos então o templo de Zorobabel. Depois do templo de Zorobabel, vamos encontrar o templo de Herodes, aquele que Jesus Cristo, quando passou por ele, disse: destrua esse templo, e 3 dias depois eu reconstruo. E todo mundo achando que era o templo de Herodes, que era famoso. Jesus falava dele mesmo: pode me matar, me sepultem, 3 dias depois eu saio da tumba vitorioso e ressuscitado. Então, antes de haver esses templos de alvenaria, houve um protótipo desses templos, que foi chamado de tabernáculo. Diga comigo, tabernáculo. Mais uma vez.
Só que o que nunca me ensinaram na escola bíblica dominical, porque assembleiano tem isso, né? O que nunca me ensinaram, nem os meus professores de teologia daquela época, com raríssimas exceções como o professor Mauro, e também não dá para se ensinar tudo. O bom aluno de teologia é aquele que vai cavando, vai procurando, não fica apenas ali ouvindo, ele tem que ter curiosidade. O pregador só é pregador porque tem curiosidade. Um sermão bem feito, de 1 hora estabelecido, leva-se 50 horas de estudo ou mais. Por isso que é bom ouvir quem tem o que falar, mas só tem que falar aquele que estudou bastante. Então, como não dá para aprender tudo em uma sala de aula, como não dá para aprender tudo em uma escola dominical, nós temos que procurar. E tem coisas que nós não recebemos através de ensino, mas através de profunda revelação. E quem crê em revelação divina aqui? Estava eu olhando a carta aos Hebreus, e olha o que eu encontrei no texto, pastor Marco. Assim como há um tabernáculo terrestre, e por isso eu pedi para que vocês repetissem. Um tabernáculo o quê? Não ouvi? Mais uma vez. Ora, porque o escritor está dizendo que assim como há um tabernáculo terrestre, ele poderia simplesmente dizer, assim como há um tabernáculo. Porque o tabernáculo visto por Israel, porque a carta aos Hebreus é escrita por um judeu messiânico que acreditava em Cristo, e estava rememorando a história dos hebreus, dizendo para eles não se esquecerem da revelação que Deus havia dado para eles lá no deserto. Mas o escritor faz questão de dizer, assim como há um tabernáculo terrestre. Isto chamou a minha atenção. Por que um tabernáculo terrestre? Porque este tabernáculo terrestre nada mais era do que sombra, tipo, mistério, luz, reflexo de um outro tabernáculo que não estava na terra, de um tabernáculo celeste. Vou falar de novo. Assim como há um tabernáculo terrestre, há um tabernáculo celeste. E olha onde o Senhor me levou. Como foi que esse tabernáculo terrestre foi construído? É o que nós aprendemos. O que nós não aprendemos é por que é que ele foi construído. Por que foi que Moisés, depois de 2 períodos de jejum de 40 dias, um na sequência do outro, Deuteronômio capítulo 9, lá pelo verso 16, Moisés vai dizer, eu estava no monte há 40 dias em jejum e oração, desci com 2 tábuas da lei, chegando no solapé da montanha, vi vocês adorarem um bezerro de ouro, eu quebrei as 2 tábuas da lei e voltei para o monte, e mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e não bebi água, um jejum anormal, 80 dias de jejum, 80 dias sem comer e sem beber, era para esse homem ter morrido. E ele fez isso de propósito, porque a angústia de ver o povo adorar um bezerro foi tão grande, que ele preferiu morrer no alto da montanha, mas Deus não o queria morto. Então Deus o alimentou no alto daquela montanha, e não alimentou ele com carne nem com água, alimentou ele com a sua própria glória, alimentou ele com a essência da glória que alimenta os anjos. E neste período de 80 dias de jejum e oração, a carne fracassada, o espírito dele se eleva, e Moisés viu o céu. E Moisés viu o tabernáculo celeste. Agora pergunte a mim, por quê, pastor? Quando Moisés tirou o povo do Egito, estava levando eles para Canaã, entre o Egito e Canaã havia um deserto. E na península do Sinai, por 40 anos Israel rastejou ali. Quando Deus usou Moisés como legislador para tirar o povo do Egito e levá-los para Canaã, ao saírem do Egito, depois de enfrentarem a abertura do Mar Vermelho e verem aquele milagre extraordinário, e em silêncio, porque estavam aterrorizados, porque pela primeira vez na história viram o Mar Vermelho ficar vermelho literalmente, porque quando as águas fecharam em cima dos soldados de Faraó e dos cavalos de Faraó, a pressão das águas fez explodir as suas entranhas, e as vísceras de homens e animais boiaram por sobre a água do Mar Vermelho, e o mar ficou vermelho. Quando Israel assistiu aquilo, não conseguiram dar glória a Deus, porque a cena era muito aterradora. É aí que Miriam saca de dentro da sua sacolinha um pandeiro, encontra uma pedra, apoia a perna e bate o pandeiro aqui na sua perna, tira uma nota musical e grita: ei Israel, só o Senhor é Deus. E é aí que Israel canta.
Eles saem do transe de ver aquele milagre extraordinário. Israel acorda da cena. Então, quando Moisés tirou o povo dali e levou eles para a península do Sinai, ao entrar na península do Sinai, Moisés só deu uma ordem. Pergunte qual? Estão livres, adorem ao Senhor. O que era para ser simples, ensinamento de beabá para quem teme a Deus, foi a pior coisa, a pior lição, o pior de todas as lutas pelas quais Moisés passou, porque o povo não conseguia adorar. E não é que eles não conseguiam adorar porque não queriam, eles estavam viciados, 430 anos de vício, vendo os egípcios adorarem deuses que tinham aparência e endereço. Os deuses do Egito tinham aparência física e tinham endereço: Baal, Astarote, Azera, Marduk, Sete, Ísis, Osíris, Anubis, Dagon, deuses da Mesopotâmia, adorados pelos egípcios, deuses que tinham aparência. Anubis era meio cachorro e meio homem, Dagon meio peixe e meio homem. Deuses que tinham aparência. Ísis, bela com seu corpo e o seu ventre avantajado, porque era a deusa da fertilidade, com seus olhos gigantescos. Os deuses do Egito tinham aparência e tinham endereço. Ísis tinha o seu templo, ficava à direita do rio Nilo. Osíris tinha o seu templo, ficava à esquerda do rio Nilo. Quando os egípcios iam adorar, os escravos hebreus eram arrastados juntos. Então os hebreus, 430 anos, meio milênio, estavam acostumados a ver os egípcios adorarem deuses que tinham aparência e endereço. Aí Moisés solta 2.710.000 pessoas na península do Sinai e diz a eles: adorem a Deus. Um olha para o outro e diz: nós vamos adorar para onde? Onde ele está? Para cá ou para cá? Para cá ou para cá? Para cima ou para baixo? Viciados em ter um ponto de contato para adorar, eles tinham que ter algo físico, e eles não conseguiam adorar. Como não conseguiam adorar, Moisés subiu no alto da montanha. Depois de 40 dias, Deus deu para Moisés 2 tábuas da lei. Moisés pensou: eu levo essas tábuas, coloco em algum lugar, o povo vai ter para onde olhar o dedo de Deus que escreveu. Só que quando Moisés desceu, eles tinham feito um bezerro de ouro. Eles precisavam de algo físico, precisavam de um Deus que eles vissem e de um endereço fixo. Ah, Israel, como uma criança que precisa ser ensinada. Faltou alguém dizer para eles: os egípcios veem os deuses deles, mas não sentem os deuses deles. Está começando a entender? Os egípcios, o Deus deles tem endereço, porque só cabe ali de tão pequeno que é. O seu Deus, Israel, não tem endereço físico, porque ele diz que todos os oceanos da terra cabem na concha da sua mão. Ele diz que a terra fica por escabelo dos seus pés. O salmista no Salmo 103 diz uma coisa que só percebe quem é espiritual. Ele diz: Deus, quando quer olhar os céus, Ele se inclina. Não entendeu, né? Vou falar de novo. Deus, quando quer olhar os céus, ao invés de olhar para cima, Ele olha para baixo. Porque Ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, é maior do que todas as coisas. Eu me lembro quando entrei na igreja pela primeira vez, né? Eu era coroinha, com 9 anos de idade, eu tinha lido toda a Bíblia, a Ave Maria. Eu era católico, lá na paróquia Cristo Rei do Padre Ângelo. E quando eu entrei numa igreja evangélica a primeira vez, acostumado a ver as imagens, a ver os desenhos, eu já entrei procurando uma imagem. Eu me assustei com um grito na igreja, porque na minha igreja, lá na igreja que eu congregava, na paróquia Cristo Rei, não havia motivos para a gente gritar de alegria, porque todos os vitrais tinham uma imagem de uma cena de Jesus na Via Dolorosa. E não dá para se alegrar vendo alguém caindo, carregando uma cruz, sendo espancado, recebendo uma coroa de espinhos. Então eu entrava, olhava para a parede, me dava tristeza. Eu olhava para a frente do altar, tinha uma imagem de Jesus de 2,5 metros de altura, pendurado na cruz, seminu, exposto à vergonha. Não havia como gritar. Aí me levaram numa igreja evangélica. Quando eu entrei lá dentro, a primeira coisa que eu procurei foi Jesus na parede. Não achei. Aí tinha um garoto do meu lado, banguelo,
Ele só tinha 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Ele chamava Márcio Sestari. Eu falei, ô Márcio, era meu vizinho. Eu falei, Márcio, cadê Jesus? Ele disse, por que você está procurando ele nas paredes? Eu falei, não, porque na minha igreja ele fica na parede. Ele disse, aqui não. Eu falei, ele fica onde? Ele disse, ele fica aqui dentro de mim, ó. E eu olhei para ele e falei, esse camarada é Pinel. Terminou o culto, eu curioso, perguntei para ele, Márcio, a sua mãe trabalha com floricultura? Ele, por quê? Você passou a reunião aqui dessa missa aqui inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Ele abriu aquela boca desdentada e disse, não, isso é língua de anjo. Eu falei, língua de anjo? Que loucuras são essas? E aí eu pude aprender que o Deus verdadeiro, você não precisa vê-lo, basta você se conectar com Ele, você sente a presença dEle. E só para os desavisados Ele está aqui dentro, viu? E só para mexer com você, Ele é tão grande que os pés dele caminham aqui na IBG, mas a face dele permanece no céu. E os serafins estão cantando lá, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E Taubaté está ficando cheia da sua glória. Quando Moisés viu aquele povo adorar um bezerro, deu uma angústia nele que ele voltou lá para cima. Ele foi para morrer, penso eu. Mas a misericórdia de Deus se manifesta. E Deus diz assim, Moisés, eu não aceito a idolatria, mas eu compreendo o meu povo. Foram quase 5 séculos de escravidão, vendo povos adorarem deuses que tinham aparência e endereço, e eu não tenho aparência nem endereço. Mas por misericórdia, se eles querem um ponto de contato maior para me adorar, eu vou dar a eles. O que é que o Senhor vai dar a eles? Moisés, sobe aqui no céu. Moisés visita o tabernáculo do céu. Ele entra na casa de Deus. E quando ele entra naquele céu, que naquele tempo só havia aquele tabernáculo, ele passa pelo alpendre do tabernáculo. E pelo alpendre estão ali os ofanins. Diga comigo, ofanins. São anjos mensageiros. Ele atravessa o alpendre e entra no átrio do céu. E no átrio estão os querubins, que são os anjos da guarda. Ele atravessa o átrio, chega no lugar santo, que é o lugar que fica antes do santo dos santos. E lá está o arcanjo, porque ele fica com a sua espada defendendo o eterno. E quando ele entra no santo dos santos, está Deus no trono e os serafins, anjos que têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 cobrem os pés, e com 2 cobrem o rosto, e ficam falando, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. E Taubaté está ficando cheia da sua glória. Quando Moisés atravessa esse ambiente todo, ele vê, diga comigo, ele vê. E ele memoriza, digo, ele memoriza. Aí Deus diz para ele, Moisés, a minha misericórdia se manifestará de seguinte maneira: você vai descer entre o povo, e eu vou ungir 2 homens em Israel. O nome deles será Bezaleel e Aholiabe. O Senhor vai ungí-los para quê? Eu vou ungir esses homens para que tudo que você falar, eles vão ver. Entendeu aquilo? Você vai falar o que viu, e eles vão enxergar tudo. E tudo que tem aqui no céu, eles vão construir lá na terra. Por quê, Senhor? Porque assim como há um tabernáculo celeste, eu vou fazer um tabernáculo terrestre. Assim como eu tenho um trono aqui nesse céu de glória, eu quero um trono lá na terra também. O meu povo quer um lugar para adorar, eles terão um lugar para adorar. Por isso que quando a gente entra aqui dentro, isso aqui não é normal. O culto começa em Taubaté, mas termina nas regiões celestiais. Paulo disse na carta aos Coríntios, quando vocês se ajuntam, e nada acontece. Mas quando se ajuntam, e uns têm salmos, e outros têm testemunhos, aí vocês começam a sair da terra, e começam a caminhar pelo jardim sagrado do eterno, as regiões celestiais. E são nas regiões celestiais que o sobrenatural, o metafísico, aquilo que é eterno e etéreo, se mistura com a terra. É aí que homens e mulheres de carne e osso, comedores de feijão,
entram em transe e começam a manifestar dons que não são normais. A pessoa não fala português, mas ora na língua dos anjos. Nunca fez um curso de medicina, mas põe a mão sobre o enfermo e o enfermo é curado. Nunca sentou com uma cartomante, mas olha para o outro e revela a vida dela inteira. E eu não sei se você acredita nos dons. Eu acredito, prego e quero crer que hoje vai acontecer aqui de Jesus pegar alguém aqui para dar esse talento. Deus criou, portanto, na terra o seu tabernáculo, para que o homem pudesse manter comunhão com Ele, ter um ponto de encontro com Ele. Agora eu vou começar de trás para frente. Lá onde Deus ficava, só entrava uma pessoa, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. E um dia eu perguntei: Senhor, por que só um entra aí? O Senhor disse: é para todos entenderem que, embora estejam em uma multidão na igreja, durante o culto, eu não vejo uma multidão, porque eu sou tão poderoso que eu assisto o culto particular. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu me empolgo com a multidão e o grito, porque sou pregador. Deus não. Deus está aqui agora e Ele consegue isolar você. O olhar dele está só sobre você. Está esperando, está você e Deus sentado numa sala. Pastor, por que Deus não fala comigo? Olha o seu jeito de ficar no culto. Se você fosse Deus, você falaria com você. Está aí de braço cruzado. Pensa que eu não estou vendo atrás da máscara você mascando essa desgraça desse chiclete? Estou vendo ali um casalzinho fazendo um carinho nas costas da namorada e do namorado, mexendo nos cabelos dela. Não que não possa manter carinho assim, mas existe um lugar para isso. Não aqui dentro. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui é a casa do Eterno. E é na casa do Eterno que Ele se manifesta. O culto é particular. Se você ficar olhando para Deus com esse braço cruzado, Deus vai ficar olhando para você até ver você reagir. Porque não é Ele que tem que dar nada para nós no culto, somos nós que temos que dar alguma coisa para Ele. Culto não é para homem, é para uma divindade. Culto é quando você presta a sua adoração, é quando você se inclina para Ele, é quando você traz alguma coisa para Ele. Aí você passa o culto inteiro olhando para o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Fica olhando para o pregador com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Diz que é pentecostal, mas fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, e quer que Deus fale. Deus não vai falar. Ele só vai falar se você falar primeiro. Tem alguém que crê nessas maluquices? Então levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, pede licença. Se a pessoa achar ruim, pode jogar a culpa em mim. Diga: o médico falou para não contrariar o Marco. Depois dos 40 a gente fica doido. Agarrou a pessoa, chacoalha ela até ela ficar irritada agora. Isso, alguém chacoalha a vice-prefeita aí para mim, que ninguém está chacoalhando ela. Isso, chacoalha a sua excelência. Chacoalhe, chacoalhe, chacoalhe. Diga a essa pessoa: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga: para isso Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele quer sacudir a sua adoração, Ele quer sacudir a sua comunhão, Ele quer sacudir o seu ministério, Ele quer sacudir a sua família, Ele quer sacudir a sua história, Ele quer sacudir a sua história. Ai, Jesus. Agora me ouça. Entre o dia que Moisés desceu da montanha com as novas tábuas da lei e a construção do tabernáculo, leva-se quase 30 anos. Pergunte por quê? Porque Deus fez pedidos para Moisés na construção do tabernáculo, e está aqui o mestre Mauro, que pode me corrigir se eu estiver errado, que não era fácil. Deus mandou Israel usar pele de golfinho. Como é que se pesca um golfinho, se não em alto mar? E o povo vem da escravidão do Egito. O Senhor mandou usar pele de texugo. Ele pediu as madeiras, e nem todas as madeiras. No deserto só tinha madeira de acácia, que era madeira espinhosa.
As outras madeiras tinham que buscar longe. Mais o ouro, mais a prata, mais as cores, os tecidos. Israel não tinha uma fábrica, eles estavam no meio do deserto. Até a construção e a confecção de tudo isso levou-se quase 3 décadas. Lembrando que Israel ficou 40 anos no deserto. Nessas 3 décadas, Deus usou Moisés. Pergunte para quê? Para dar vida ao tabernáculo. Do que adianta ter um centro de adoração sem adoradores? Fazer a parte, abre aspas e fecha aspas com a palavra material do céu. Digo isso porque é muito difícil falar sobre o material do céu. O céu é etéreo, é translúcido, não há átomos, não há íons, nem elétrons, não há matéria. Mas o céu é feito de outra, não dá para não falar matéria, porque a linguagem do pregador é muito tacanha e pequena. Não dá para imaginar o céu. Eu fico morrendo de pena de João, o apóstolo, quando foi escrever o Apocalipse. Jesus falou para ele: tudo que você vê, escreve num livro. Pergunte por que Jesus deu ordem. Porque antes de levar um evangelista para o céu, Jesus levou um pastor. Levou Paulo. Só que pastor é mais comedido, com medo dos crentes não entender. Paulo chegou numa igreja, ele estava emocionado. Quando ele começou a falar, ele viu a besteira que ia falando, ele mudou a mensagem. Ele disse: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, ouviu coisas inefáveis. E o povo, e ele: que não é lícito ao homem contar. Pensa, que raiva. Aí Jesus falou: não adianta trazer pastor aqui. Pastor tem medo, eu sou pastor de igreja, eu sei como é. Aí ele pegou e levou um evangelista, porque o evangelista fala mais que o homem da cobra. Por isso o evangelista visita uma igreja 1, 2, da terceira vez o pastor já dá cartão vermelho para ele. Não vem mais aqui não, porque o evangelista fala sem pensar. Aí Jesus levou um evangelista para o céu, João. Só que para não correr risco, ele falou: João, gostou? Gostei. Tudo que você viu, escreve num livro. Aí o coitado João foi escrever sobre o chão do céu. E ele falou: existem ruas de ouro. Não tem ouro no céu, porque ouro é um mineral da terra. Porque a terra, tudo que tem nela vai ser derretido com fogo. Encíclica de São Pedro, Pedro fala sobre isso. E o céu não pode ser queimado, não onde Deus está. Então ele viu alguma coisa lá parecida com o ouro, só que é muito melhor do que o ouro. João vai escrever sobre a cidade santa. Ele diz que a cidade santa é rodeada com uma muralha que tem 12 camadas de pedra preciosa. Alô? Quem já estudou geologia sabe que a pedra preciosa, antes de ser pedra preciosa, ela já foi um cristal de rocha, ou antes uma semi-joia, depois um cristal de rocha, e antes disso foi carvão mineral, e antes disso foi um pedaço de terra, e antes de ser um pedaço de terra, pedra. Isso leva-se milênios, e são coisas da terra. Ele viu algo lá em cima que brilha como o jáspio, mas não é a pedra da terra. Ele viu algo lá que brilha como a esmeralda, mas não é a esmeralda da terra. Quem consegue compreender, diga amém. Então, quando Moisés fala para Bezaleel e a Oliabe, eles conseguem ver e eles vão fazer a parte material. Só que do que adianta ter um tabernáculo se não tem adoradores? Lembra que eu disse que quando Moisés entrou lá, ele viu 4 categorias de adoradores? Quem lembra? Ele viu os ofanins, os querubins, o arcanjo e os serafins. As 4 categorias de anjos que existem catalogados na Bíblia. Por que 4 categorias de anjo? Cada uma para um espaço dentro do tabernáculo. Na escola dominical me ensinaram que o tabernáculo só tinha 3 desenhos. O primeiro era o átrio, o segundo era o lugar santo e o santo dos santos. Mas quando eu estive em Israel, eu descobri que não. O alpendre fazia parte do desenho do tabernáculo. O alpendre era elevado do chão. Era uma redoma que havia ao redor do tabernáculo, que faziam as pessoas saírem do chão normal e pisar ali. E para chegar ali, qualquer judeu poderia, não com as mãos vazias. Deuteronômio diz: só podem chegar diante de mim com as mãos com uma oferta. Não chegarão diante de mim com as mãos vazias. Então ali era um lugar que somente podia chegar quem traria a sua oferta, ou um grupo que eu vou falar daqui a pouco.
Então havia o alpendre, havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Quando Moisés viu eles construindo, eu imagino Moisés dizendo: agora eu tenho que treinar adoradores para estar aí dentro. Senhor, sim, Moisés, eu tenho 12 tribos, posso escolher qualquer um para te adorar? Não, Moisés. E como é que eu uso? Há critérios, Moisés. Qual é o primeiro critério, Senhor? Dê um grito aí e vê quem é que tem coragem de matar os idólatras. Senhor, irmão não mata irmão. Pergunta, Moisés, você não sabe. E Moisés gritou: adoradores de bezerro no nosso meio, alguém tem coragem? E não é que levantou um grupo? E foi só de uma única tribo, a tribo dos levitas, da qual Moisés e Arão eram filhos. Talvez seguiram Moisés e o líder acreditando nele. E Deus começou a dizer: Moisés, esse é o primeiro critério para ser um adorador. Não adora outra coisa a não ser o meu nome. Tá, Senhor, e agora? Já que eles se revelaram, eu vou dar a você, Moisés, ordenanças específicas para os adoradores. Você vai escrever um livro, põe o nome que você quiser. Moisés já colocou o nome: Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. O livro de Levítico foi escrito para os levitas, para todos os levitas, nascidos levitas, mas só iriam executar as ordenanças ali os que eram levitas e tinham vocação levítica para entrar no santuário. No livro de Levítico há 613 leis. Diga comigo, 613 leis. E a segunda lição estava nisso: Moisés, para saírem do alpendre e irem para o átrio, a primeira lição é essa: tem que decorar as 613 leis. E para fazer isso entrar em alguém não é da noite para o dia, a não ser que seja um gênio. Então Moisés ia entre os levitas, enquanto construíam um tabernáculo. Ele dizia aos pais: alguém de vocês que são levitas aqui por natureza, gostariam de entregar os seus filhos para o Senhor? E a criança, meninos, eram dados com 5 anos de idade. E o menino com 5 anos de idade começava a ser ensinado. O primeiro ensinamento antes de ler e escrever era a cultura do Deus de Israel. Era Moisés pegando no braço de um menino levita e dizendo para ele assim: nas suas veias corre o sangue de profetas. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Era Moisés dizendo: nas suas veias corre o sangue de homens escolhidos por Deus. E o menino começava a estudar com 5 e até aos 18. 15 anos a primeira fase. Aos 18 tinham na memória os 613 leis. E aí Moisés dizia: então qualquer levita pode vir no alpendre, porque o levita era o próprio sacrifício vivo. Só levitas não tinham que levar nada no altar, porque eles eram o sacrifício vivo. As outras 11 tribos só podiam chegar no alpendre e subir ali com uma oferta na mão. Levitas não, bastava ser levita, pisava no alpendre. Agora, para ir para o átrio, 15 anos de estudo. E quando o menino descobria que ele conseguia decorar, passava pelo crivo de Moisés, Moisés dizia: agora vocês podem ir para o átrio. E no átrio haviam 3 funções. Esses levitas eram chamados de levitas mor. Diga comigo, levitas mor. 3 funções, eles escolhiam uma delas: ser cantor, ser tangedor ou ser um escriba. O escriba era o que iria anotar as coisas do templo. O tangedor é o que o Roberto está fazendo aqui. E o cantor é aquele que tinha uma voz bela. Esses 3 grupos, antes de começarem a fazer os seus ofícios, ajudavam na limpeza do corpo de um sacerdote quando iria entrar ali dentro. Então Moisés treina esses meninos. E depois que eles estão prontos, praticando, são ensaiados, alguns deles que conseguiam chegar ali no átrio para ensaio, olhavam para trás e viam um lugar santo. E queriam entrar no lugar santo. Aí Moisés dizia: querem entrar ali? Sim. Ali não pode entrar com a idade de vocês. Para entrar ali você tem que ser emancipado, tem que ser dono do seu próprio nariz. Sua mãe não pode te acompanhar e o seu pai também não, é uma escolha sua. E aí o menino levita dos 18 tinha que estudar mais 12 anos e orar. Então ele tem 30 anos. E com 30 anos ele era emancipado. E aí ele deixava de ser levita mor e se tornava um sacerdote.
Com qual idade? Por isso o ministério de Jesus começa com 30 anos de idade. Por isso a Bíblia Sagrada em Gênesis vai dizer que quando Moisés tirou o povo do Egito, faz questão de nomenclaturar 600 mil almas de guerra saíram do Egito. Almas de guerra eram meninos que tinham 30 anos exatos, que eram emancipados, lutavam porque queriam, não porque eram mandados. Amém até aqui? Quando o levita Mor se tornava um sacerdote com 30 anos, ele recebia 2 presentes, pergunte quais? Uma estola sacerdotal e uma espevitadeira. Levante a mão direita para o céu, carinho nas costas do irmão, diz: vai doer só um pouquinho. A estola sacerdotal era para mostrar a função dele, uma função santa. Sobre a cabeça dele vinha um quipá, aquele chapéuzinho que todo judeu carrega aqui em cima, um quipá. Você sabe a princípio por que um judeu usa aquele quipá aqui no cocoruto? Alguém sabe ou não? Querem aprender? Então diga assim: me ensine, pastor. Toda vez que ele não coloca aqui na frente, ele coloca aqui. Toda vez que um judeu resolve ficar arrogante para bater no peito e dizer: eu posso, o chapéuzinho ameaça cair. O judeu na hora põe a mão aqui e leva para frente. Ele é ensinado: ninguém bate no peito achando que é, porque acima de você está o Deus de Israel. É por isso que usam aquele chapéuzinho. Então o sacerdote não batia no peito, nem andava, ele andava encurvado com a sua espevitadeira. A espevitadeira era uma coisa linda. Eu levei tempo para entender. E me lembrei porque que lá no interior onde eu moro, lá na Vila Tatu, a minha mãe, quando passava um homem na rua gritando: desentupidor de fogão, minha mãe falava: corre lá, menino, chama o homem. E eu chamava o homem, e vinha um homem com uma agulha na ponta, atrás dela tinha um cabo e na frente era uma agulha. Eu falei: mãe, o que é isso? Ela disse: isso aqui é um desentupidor de fogão. Alguém lembra disso aqui? Tem alguém dessa idade? Meu Deus, que povo velho. O fogareiro às vezes caía gordura, e a gordura secava e não deixava o gás sair, e começava a entupir. Igual acontece com o seu chuveiro. Você compra o chuveiro, a água daqui a pouco você, nossa, não sai mais água, espirra para lá, para cá, o cloro vai entupindo. Tem que pegar uma agulhinha e ir desentupindo. Essa agulhinha chama-se espevitadeira. Só que a do sacerdote era desse tamanho. Pergunte para quê? Ele botava aqui na cintura atrás. O ofício dele começava às 6 da manhã, mas às 5:30 ele já tinha que estar no alpendre. 5:30 ele ia para o átrio, tomava um banho às 5:30 da manhã, água geladinha para mostrar que ele está limpo. Aí ele entrava dentro do lugar santo, não olhava para a mesa de pão da proposição, nem para os altares. Ele ia em linha reta, porque em linha reta ele ia encontrar uma mesa. E em cima dessa mesa havia um menorá, um castiçal de 7 braços, gigante. E esse castiçal ficava em cima dessa mesa, e atrás do castiçal ficava o véu do templo, que de véu não tinha nada, porque pesava 1 tonelada, e precisava de uma junta de bois, 12 bois para arrastá-lo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, se rasgou, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A Bíblia é detalhista. E o véu do templo se rasgou de onde? De alto a baixo. Pergunte por quê? Nenhum homem tinha força para rasgar 1 tonelada, mas o Deus sim. Deus enfiou as mãos dele dentro do templo e rasgou o véu e disse: agora não preciso de secretário, para falar comigo é ligação direta, é só ligar que eu te atendo na hora. Então havia muitas coisas ali que eram símbolos. E o tabernáculo tinha esse menorá. E esse menorá era muito especial para Israel, porque ele tinha lâmpadas, 7 lâmpadas. Diga comigo, 7 lâmpadas. Nós vamos ver pelo menos em 2 trechos da Bíblia Sagrada a citação dessas lâmpadas. Alguém lembra quando Samuel estava dentro do santuário e ouviu a voz de Deus, e ele correu até o sacerdote Eli, e Eli disse: não te chamei, volta a dormir. Na segunda vez ele diz: há de ser que se a voz te chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem lembra disso? A Bíblia diz: e o Senhor chamou Samuel, chamou o menino antes que a lâmpada se apagasse. Esta era a lâmpada do santuário.
Ela costumava se apagar às 6 horas da manhã. Pergunte por quê? Frio. O deserto durante o dia 50 graus na sombra. Depois das 2 da manhã a temperatura começa a cair e chega a menos 4 graus. Eu sei porque eu já subi o Monte Sinai e me dá uma angústia toda vez que eu vejo o crente falar: vamos lá para Israel, vamos no Monte Sinai. Eu tento falar: Jesus tirou o povo do Egito, o que você quer ir fazer lá? Eu sei a tortura que é subir aquele monte. Você sobe o calor do inferno, vai dando de madrugada, o dente da gente começa a bater de frio, porque cai a temperatura assustadoramente. Quando a temperatura vai caindo, o candelabro de ouro, o ouro vai esfriando, ele chega ao ponto de congelar, e o azeite que está dentro das canaletas, que é o que faz a lâmpada ser acesa, ele vai endurecendo, e quando o azeite endurece, as lâmpadas começam a apagar. Tuf, uma, tuf, duas. Não há nenhum relato de que as 7 lâmpadas se apagaram. Por isso o desespero do sacerdote. Primeiro, porque aquela lâmpada quem acendeu não foi homens. O primeiro fogo quem acendeu no altar foi o próprio Deus. Por isso há leis estabelecidas: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque foi Deus que acendeu. Desse mesmo fogo Deus usou para acender as lâmpadas, entenderam? Aí o sacerdote entrava no santuário antes da lâmpada se apagar, antes das 6. A espevitadeira está aqui na cintura. Ele corria, quando ele chegava diante da mesa, ele olhava as canaletas. Às vezes tinha uma lâmpada acesa aqui, uma apagada aqui, duas apagadas aqui, uma acesa aqui. O sacerdote tinha que usar de inteligência. Ele sacava a espevitadeira com um fio gigante, ele ia na canaleta, do lado da canaleta que está acesa, ele fincava dentro da canaleta, e a agulha de ferro ia quebrando o azeite que estava endurecido. E quando chegava aqui no pé do candelabro, por dentro, o azeite que estava ali estava líquido e quente ainda. Então quando ele fincava isso até lá embaixo, ele esperava uns 2 segundos e puxava de uma vez, para que a pressão fizesse com que aquele azeite quente viesse correndo atrás atrás da espevitadeira e cuspisse para cima. E quando ele fazia isso, e o azeite espirrava, quando ele espirrava para os lados, uma gotinha daquela pegava na lâmpada acesa aqui, no fogo aceso aqui. O fogo crescia, a lâmpada, o lampejo daquela brasa de fogo ficava tremeluzindo, até que daqui ele pegava de cá e acendia o que estava apagado. O sacerdote corria de cá, fincava de novo, e quando ele puxava, cuspia o azeite pegava no fogo, o fogo crescia e cuspia de cá, e acendia a lâmpada de cá, e daqui a pouco as 7 lâmpadas estavam acesas. 7 é o número da perfeição divina. Fogo, símbolo do Espírito Santo. Era a maneira do sacerdote aprender o seguinte: a sua função é trazer a presença de Deus e não deixar o fogo se apagar. Eu tenho um pedido a Deus essa noite, pergunte qual: transformar os levitas em sacerdotes. Mas eu quero sacerdotes que recebam uma espevitadeira e que não tenham coragem ou não tenham medo de chegar nos lugares e ver canaletas apagadas e pedir para Deus dar a ele graça para fincar essas espevitadeiras, para que o azeite que está endurecido abra lugar para um azeite quente de novo, para que um avivamento renasça de novo. Pastor, o senhor é maluco? Não, eu só estou pregando o que eu li na Bíblia e estou olhando para um monte de brasas apagadas. Não olha para ninguém não, mas só de canto de olho, olha para a esquerda e olha para a direita. É para olhar de canto de olho, bocó. Agora a pessoa já te viu. De novo, exercício, para a esquerda, para a direita. Eu estou com pena de algumas pessoas aqui, pastor Marcos. Tiveram a tristeza de sentar perto de um menorá apagado. A pessoa está tão gelada que se você ficar mais 5 minutos perto dela, você pega um resfriado. A pessoa está tão para baixo, está tão down, que você chegou perto dela e disse assim: a paz do Senhor. A pessoa respondeu assim: Senhor. Você perguntou para ela: você tem pai? A criatura disse: nem mãe. É para encurtar a conversa. Essa canaleta está apagada. Ah, Jesus, põe um sacerdote com uma espevitadeira do lado dela.
Porque se sentar perto de alguém gelado, a gente fica gelado também. Ao contrário também é verdade. Se sentar perto de uma brasa de fogo, se sentar perto de um crente que parece um milho de pipoca numa panela fervendo, o fogo vai pegar você também. O sonho de Deus é que todos nós possamos fumegar nessa noite. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Aliás, posso ouvir algo maior do que um grito? Não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Onde é a música, Roberto? 30 anos, sacerdote. Aí o sacerdote que todo dia ia lá perto do véu do templo, ele olhava aquele véu e ficava curioso. Pergunte com o quê? O que tem atrás do véu? O que tem lá atrás? Alguns chegaram: Moisés, o que tem lá atrás? Aí Moisés abria aquele sorriso e dizia assim: quer ir lá? Quero. Mais 15 anos da sua vida. Tem coragem? 45 anos você tem que ter para ir lá atrás. Você tem que ter 15 anos de azeite na barba. Ai, meu Deus. Vai anotando aí. 15 anos de azeite na barba. Tem que ter nascido pelo na sua cara inteira, sacerdote. Tem que ter experiência. Tem que saber que você passou mais da metade da sua vida com Deus do que com os homens. Que você renunciou à sua existência para viver a existência de Deus na terra. Porque se você conseguir fazer tudo isso, você vai ganhar presentes. Quais presentes, Senhor? Você não pode entrar lá com a estola sacerdotal branca, porque não basta ser santo. Você tem que estar ornamentado. Você tem que carregar símbolos, cicatrizes, história. E aí, uma vez por ano só, um sacerdote que queria ser um sumo sacerdote, estudava de 30 a 15 anos, servia no templo, e com 45 anos ele recebia indumentárias, recebia uma roupa colorida, recebia um colete com 12 pedras preciosas, recebia 2 ombreiras, 6 pedras aqui, 6 pedras aqui, recebia uma mitra, que era uma espécie de turbante, que quando colocado sobre a cabeça, vinha com uma capa que atrás tapava a orelha, tapava o pescoço, vinha até os supercílios, e aqui na testa vinha escrito em ouro: santidade ao Senhor. Aí ele ia se vestir, primeiro a estola sacerdotal da santidade, a roupa colorida, aí colocava por cima o colete com 12 pedras, colocava as 2 ombreiras, aí colocava uma outra capa por cima, que no pé dela tinham campainhas e romãs. Na medida que ele andava, ia fazendo blim, 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 blom, 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 blom. Tudo isso, uma indumentária. 30 anos, a 45, 15 anos untando a barba com óleo. Pergunte por quê? O sacerdote não era normal. Toda vez que um sacerdote andava em Israel com a estola sacerdotal branca, por onde ele passava, todo mundo parava e fazia assim. Não em reverência a ele, em reverência àquilo que ele representava. A roupa branca falava da pureza e da santidade do Senhor. Mas tinham pessoas em Israel que não podiam ver o sacerdote. Pergunte por quê? Cegos. Aí os cegos não podiam ver, então não tinham como reverenciar. Mas como todos tinham que reverenciar, o sacerdote untava a barba com óleo. Aquele óleo lá do Salmo 133, alguém lembra? Ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em. É como óleo precioso que desce sobre a barba de o primeiro sumo sacerdote. O óleo sobre a barba. Depois que ele untava a barba com óleo, esse óleo, ele tinha incenso, cheiro, mirra. E quando o sacerdote ia subir no pé do altar do tabernáculo, os doentes ficavam ao redor. E quando ele chegava ali e colocava o pé no alpendre, o vento da manhãzinha soprava na barba e levava o cheiro no nariz do cego. O cego sabe que toda pessoa que tem deficiência em algum dos 5 sentidos, os outros 4 ficam aguçados. O que faltava nos olhos, sobrava no ouvido
no paladar e no olfato. Então ele não via, mas o cheiro era tão ardido, agridoce, que quando entrava na narina do cego, doía o cérebro dele. Ele acordava dizendo assim: eu não vejo, mas o homem de Deus chegou aqui. Eu não vejo, mas eu sinto o cheiro do homem de Deus que chegou. Ah! Oh meu Deus, eu senti o céu baixinho aqui agora. Uma vez por ano ele se vestia desse jeito, e quando passava pelo alpendre, pelo átrio, tomava banho, ele entrava no lugar santo. Ali tinham altares de sacrifício, de incenso, mesa do pão da proposição. Depois de ele dar os sacrifícios por ele, pelo tio dele, pelo filho dele, pelo avô dele, por toda a família dele, porque não correria o risco de entrar lá atrás do véu do templo em pecado. Um altar especial recebia um cordeiro puro. O sangue desse cordeiro era colocado em uma bacia, e esse sumo sacerdote fincava a mão dentro da bacia, e quando ele retirava, ele tinha 2 luvas vermelhas. Depois que o sangue parava de pingar, amarravam na cintura dele uma corda, e os sacerdotes iam na beira do véu do templo. 3, 4 homens pegavam na lateral e se enrolavam para não ver o que tinha aqui atrás. Outros seguravam a corda do sacerdote, do sumo sacerdote, iam dando corda para ele, e ele ia andando e as campainhas batendo, blim, blim, blom, blom. Quando ele entrava atrás do véu do templo, fechava o véu do templo e continuavam dando a corda, enquanto a corda era esticada e o barulho do blim, blom, blom não parava, até que de repente lá dentro cessava-se o barulho. Alguém dizia: ele chegou no lugar que ele tinha que ir. Lá atrás do véu do templo tinha uma arca, madeira de acácia pintada de ouro por dentro e por fora, uma tampa de ouro maciço por cima, com 2 querubins de ouro batido por cima, asas dos querubins, uma apontando para a outra, rosto dos querubins olhando para baixo, porque nem eles olham a face do Eterno. O sumo sacerdote, amarrado pela corda, levantava as mãos, ia nos 4 cantos da arca e passava o sangue nas 4 pontas da arca. O número 4, o número da plenitude da terra, as 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, etc. É o número da plenitude. Era para que o que saísse da boca do sumo sacerdote servisse para todo Israel. Depois que ele untava com sangue as 4 pontas, ele inclinava a cabeça e dava 7 passos para trás. O barulho continuava do blim, blom, blom. Quando ele parava, a corda parava de balançar. Os sacerdotes no lugar santo olhavam um para o outro e diziam: já terminou. Todos se ajoelhavam segurando a corda. Os levitas no átrio, os tangedores, os cantores e os escribas viam os sacerdotes ajoelhados no lugar santo, eles se ajoelhavam no átrio. Os levitas que eram nascidos, que estavam no alpendre, viam os do átrio ajoelhar, eles se ajoelhavam no alpendre. E aqui embaixo todo Israel se ajoelhava. Isso acontecia num dia especial chamado dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Todos estão ajoelhados, só tem um homem em pé: o sumo sacerdote. Em alguns segundos ouvia-se um barulho de um vento soprando. Os ajoelhados, alguns olhavam para cima e viam uma nuvem chegar. Não era uma nuvem comum, não era uma nuvem nimbus, era uma nuvem chamada Shekinah, a carruagem de Deus e o filtro da glória de Deus. Em cima dela estava o Criador, o Eterno, o Majestoso, o Grandioso, o Eu Sou, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu. Ele estava lá. Ele parava em cima do Santo dos Santos, despedia dos anjos que estavam lá em cima e do seu trono. Saio do trono celeste e vou para o trono terrestre. Deus saía da nuvem e descia, sentava entre as asas dos querubins de ouro, virava o rosto 4 vezes. Pergunte para quê? Sentir o cheiro do sangue, para ver se o cordeiro era puro, se era imaculado, se era virgem, se era especial. Quando o cheiro do sacrifício era perfeito, Deus erguia a cabeça e olhava para o sumo sacerdote,
que estava 7 passos para trás, estava assim, de cabeça baixa, com um monte de roupa, com o turbante até aqui, a barba com óleo, fazia uma proteção no rosto, a mão está protegida pelo sangue, tudo do sacerdote está protegido, tudo. E isso tem um propósito, eu já explico para vocês o porquê. Deus olhava para o sumo sacerdote inteiro, da cabeça aos pés. Não conta para ninguém. Deus olhava os dedinhos dos pés. Deus olhava a ponta da orelha. Deus olhava o nariz dele. Deus olhava a língua, porque o olho do Senhor entrava dentro dele. Não se escandalize, Deus olhava a bolsa escrotal do sacerdote. Pergunte para quê? Para ver se ele não era um homem defeituoso, para ver se ele não era daquele que mete o nariz na vida dos outros, se não dá ouvido a gente que não presta, se ele não fala da vida alheia, se ele não é estéril, se ele não põe a mão onde não deve, se não caminha por onde não deve. Ele tinha que ser perfeito. E depois que Deus via que havia nele perfeição, Deus abria aquela voz dele suave e dizia: avise ao povo que haverá paz, prosperidade e saúde o ano inteiro. Amém até aqui? Respire fundo, diga para o seu irmão: aguenta mais um pouquinho. Roberto, mude a música. O ministério do sumo sacerdote, Marco, durava só 5 anos. Pergunte por quê. Só 5 vezes durante a vida ele podia estar diante do Senhor no Santo dos Santos. Pergunte por quê. Era a maneira de Deus proteger o sumo sacerdote, porque a glória de Deus é incompatível com a carne humana. Toda vez que a glória de Deus foi manifesta em algum lugar, as pessoas não aguentavam e morriam. Zaque o diga, quando abriram a arca, ele caiu morto. Todos os lugares que a arca da aliança parava, eles abriam a tampa, adoecia a cidade inteira. Hebreus 12, Deus é um fogo devorador. Moisés quer ver Deus, Deus disse: te deixo ver minhas costas, meu rosto não, porque quem vê meu rosto morre. O sumo sacerdote ficava diante do Senhor, a glória que emanava de Deus, para não tocar a carne dele de uma vez, tinha que bater em toda aquela roupa, as cores, o ouro, as pedras preciosas, o turbante, o óleo, tudo isso tinha um propósito. Pergunte qual? Proteger o sacerdote e dar uma lição para nós. Pergunte qual? A glória de Deus saía dele e batia no sacerdote. O sacerdote sentiu o calor da sua glória, o corpo dele inteiro sentia, mas o jeito que a glória batia nele, voltava para o Senhor. Pergunte por quê? As pedras refletiam. A glória vinha, batia no peitoral e voltava. Ela vinha, batia nos ombros com pedra e voltava. Batia na testa onde estava escrito em ouro e voltava. Batia no óleo, o óleo virava uma espécie de espelho. Batia e voltava. Batia nas campainhas e voltava. Era Deus dizendo: eu deixo você sentir a minha glória, mas não dou a minha glória para ninguém. Não dou a minha glória para ninguém. Isso é um ensinamento violento. Pessoas que estão na igreja porque acham que sabem cantar, tocar instrumentos, pregar, acham que estão acima da média, como disse um certo cantor. Aqui não tem ninguém acima da média. Aqui só tem o Senhor, e a Ele a honra, a glória, o louvor para todo o sempre. Ele deixa você sentir a glória dele, mas se você for inteligente, devolve para Ele logo. Diga: a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o tributo, a Ele o amém, a Ele e somente a Ele. Por que só 5 anos, pastor? Quem tem amigos que trabalham na área da saúde aqui? Quem conhece alguém que trabalha na área de radiografia dos hospitais? Você sabia que todas as pessoas que trabalham com radiografia aposentam mais cedo? Sabiam ou não? Por quê? Porque os raios que entram pelo corpo vão criando, destruindo os ossos, cria-se osteoporose.
Por isso o sumo sacerdote ia só 5 vezes diante de Deus na vida, porque a glória que ele recebia ali ia destruindo ele por dentro. Ele ia morrendo, a carne ia morrendo, mas o espírito, estar perto de Deus implica nisso. Há uma escolha a ser feita: homens ou Deus. Homens te darão aplausos, Deus te mostrará o eterno. Perto dos homens você terá prazeres, porque eles querem ver o seu corpo belo, sadio, bonito. Perto de Deus, a carne vai desfalecendo, mas o espírito vai ascendendo. Todos ficam ajoelhados, só o sumo sacerdote está de pé, porque somente ele entrava diante de Deus. Termino como comecei. Desde o início dos tempos, Deus queria manter comunhão com as pessoas. Ele queria trazer as pessoas para perto dele. Só que estar perto de Deus custa muito caro. Milhares conseguem ir ao alpendre, só algumas centenas conseguem ir ao átrio, porque a renúncia, perder a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência. Alguns chegam no átrio, se transformam em cantores, levitas, tangedores, escribas, trabalham na área burocrática da igreja e acham: eu estou satisfeito com isso, amém para você. Mas sempre tem um ou outro curioso, diz assim: eu queria mais, eu quero lugar santo. Mas para ir no lugar santo, o sacrifício é maior. Tem que ter mais experiência, tem que gastar mais tempo, tem que renunciar à sua vida. Veja, milhares no alpendre, centenas no átrio, dezenas no lugar santo, e um só chegava no santo dos santos. E eu me emociono, porque desde criança eu me perguntava: por que só existe um Billy Graham? Por que só existiu um Benny Hinn? Por que só existiu um Gunnar Vingre, um Daniel Berg? É lindo ver um pastor pregar, ver alguém cantar com uma unção. Todos querem chegar ali. Aí eu sempre digo aos que têm coragem de me perguntar: como faz para chegar onde o senhor e outros chegaram? Eu disse: é simples, passe por onde nós passamos. Aguente o que nós aguentamos. Estar perto de Deus te dá a inimizade dos homens e do mundo. Tudo comigo, por exemplo, vai para o Jornal Nacional. Porque não é você, bocó. Só que também tudo comigo dá um nó na cabeça das pessoas. Porque as pessoas dizem assim: mas não morreu? Alguém diz assim: não deu tempo de fazer a missa do 7º dia. Por quê? Chegamos lá, o homem está ressuscitado. Porque o que o homem dá, o homem tira. Mas quando Deus dá, quando Deus dá, dá para nascer um homem que tira. Eu encerro aqui fazendo uma pergunta a essa linda igreja, mas de maneira pessoal: em qual lugar do santuário você está? E onde você quer chegar? Quer ficar apenas no alpendre? Não precisa muito esforço. Você já é levita, já é escolhido, a sua herança é o Senhor. Você já se destacou do mundo. Tem milhões aqui em Taubaté, mas só vocês servem ao Senhor aqui. Você já está diferente. Mas deixa eu te dizer, tem um lugar mais profundo. Só que para ir para o átrio é renúncia, é estudo, é dedicação. Aí cantar aqui, orar, interceder é lindo, mas tem um lugar santo, onde os sacrifícios e as revelações são mais profundas. Só que o trabalho é mais árduo. Essa é a missão de um pregador, de um pastor: incendiar aqueles que estão apagados. Mas existe
algo além do véu. E para chegar atrás do véu, é preciso morrer. Morrer para a sua vida. Morrer para a sua história. É você quem escolhe. É você quem decide. Eu não me arrependo das renúncias que fiz na vida. Elas me custam caro. Eu tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. Karen tem 27 anos. Eu participei de um aniversário da minha filha, na infância dela. Não vi minha filha crescer. Hoje eu tento recuperar na minha netinha Aurora, que é a netinha mais linda do mundo. E quem não conhece a Aurora, dê um jeito de seguir a Aurora. Tem internet nesse negócio aqui? Tem? Se alguém estiver prestando, entra no Instagram e digita aí Aurora Feliciano Cruz. E vocês vão ver minha netinha. Já é blogueirinha, tem 6 meses, tem 20 mil seguidores. Estão me ouvindo aí? Se alguém estiver me ouvindo, me ajude aí. Instagram, Aurora Feliciano Cruz. Eu tento recuperar com a minha neta. Nessa pandemia eu passei dias em casa, Marcos. E eu confesso que depois de alguns momentos com a família na mesa, eu pedia licença, sorrindo, ia para o quarto e chorava. Porque eu não me lembrava de nada das memórias que elas estavam comemorando. Do primeiro dentinho que caiu, da primeira vez que elas brincaram. Renúncias. A minha família me repartiu com o reino. Eu preguei em 86 países do mundo. No Brasil, mais de 4.000 municípios me conhecem pessoalmente. Põe uma foto dela, pronto, ali, ó, põe essa de baixo aqui. Essa aqui. Isso. Abre a Aurora. Ih, demorou demais. Perdeu a ânsia, perdeu a alegria. Vai tentando aí. Não consegue abrir? A pessoa está tão emocionada quanto... Pronto, pega a foto maior dela aqui. Aí. Essa semana ela comeu mamão, a primeira vez na vida. A carinha dela de felicidade. Então eu tento recuperar com ela. Eu não me lembro da minha infância eu indo a shoppings. Na minha adolescência indo a clubes. Toda a memória que eu tenho aqui está atrelada a um microfone como esse. Ou um microfone mais simples ligado em uma caixa de som. Às vezes ligado em uma bateria de carro, porque não tinha energia elétrica no lugar. Às vezes com um megafone. Tem gente que vai ter que procurar no Google o que é um megafone. Toda a memória que eu tenho sou eu indo em presídios visitar pacientes, indo em hospitais visitar doentes, eu pregando em cultos de mocidade, indo para o meio do mato orar. Quantas vezes em angústia eu disse: Deus, porque eu não posso ser um homem comum? E o Senhor falava comigo: porque os comuns um dia vão querer ser como você. E o Senhor dizia para mim: não estou te obrigando, a escolha é sua. Quer caminhar comigo? Vai perder amigos. Quer caminhar comigo? Vai receber apelidos: fanático, santarrão, beato, maluco, piolho de igreja. Quer me conhecer? Eu falei: quero. O Senhor disse: prenda a respiração e mergulhe no rio da minha revelação. Vamos ver até onde você consegue mergulhar, porque nenhum homem nasceu até hoje de mulher que pôde voltar do rio da revelação e dizer: eu toquei o fundo. Ninguém conhece tudo sobre Deus. Existem coisas sobre Deus que Ele quer revelar a pessoas ainda, mas ninguém quer mais ir no Santo dos Santos. Então o alpendre está cheio, o átrio está lotado, Marcos. Está faltando sacerdotes. Está faltando sumos sacerdotes. A falta dos sumos sacerdotes está fazendo com que a nossa geração viva de lendas. Histórias que alguém contou, de que um cego viu, de que um paralítico andou, de que houve um tempo de avivamento, que houve um tempo em que tínhamos príncipes dos pregadores, como disse aqui o meu amigo. Deus não mudou. Nós mudamos.
Deus é o mesmo. O Espírito Santo está aqui. Esse arrepio, essa vontade de chorar, não é a minha voz, é Ele. Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro. Ele vai passando e olhando o seu coração. Ele percebe a batida quando ela desritima. Se Ele encontrar alguém com os olhos lacrimejando, se Ele encontrar alguém dizendo: eu quero ir mais fundo, eu quero ver a sua face, eu quero ver a sua glória, eu quero. Aí o Senhor vai dizer: então sai da península do Sinai, Moisés. Fica de pé comigo. Vai para a tenda da congregação, Moisés. O que você quer, Moisés? Senhor, eu estou com saudades do que, Moisés? Daquela sarça ardente lá no monte de Midian. E o que você quer? Eu quero ver a sua glória. Mas você já me viu na sarça. Eu preciso ver a sua glória de novo, porque o tempo roubou toda a minha espiritualidade. A burocracia da fé roubou as experiências. Muitas ocupações encheram a minha vida e eu não tive mais tempo para orar, para buscar, para sentir. Eu já não profetizo mais, já não canto mais, já não oro mais em línguas, já não falo mais em outros idiomas, já não tenho mais interpretação na ponta dos lábios. Eu vivo no automático. E o que você quer, Moisés? Eu quero ver a sua glória. Então sai da tenda da congregação e sobe o monte. Está vendo aquela rocha? Fica na fenda dela, porque eu vou passar. E quando eu passar, vou deixar você me ver de costas. E vou te dar um avivamento no meio da sua vida. Feche os olhos. Se houver alguém que tem coragem de dizer: eu já fui melhor, eu já tive mais sonhos com Deus, eu já desejei as nações por herança, eu já profetizei, já cantei, mas apaguei. Eu já falei em línguas e perdi. Eu já profetizei e hoje não profetiza mais. Se você tiver coragem de colocar a mão no seu coração e pedir a Deus: Senhor, me leva para perto de Ti. Só que quanto mais perto da glória, mais perto da morte. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho, é Jesus. É Jesus. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é Jesus. É Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é Jesus, chuva forte é Jesus, vento forte é Jesus. E o que me faz
faz tremer as pernas. A porta aberta é Jesus, mas a fechada é Jesus. É tudo sobre Jesus. Mais perto da face de espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo, que me faz dizer: onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, que está com saudade do tempo em que fumegava, meu Pai, onde houver alguém que está com a mão direita no peito em busca de uma renovação, onde houver alguém que precisa de uma restauração, faz o céu cair aqui desse lugar, meu Pai. Senhor, enche com o Espírito Santo. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas aqui neste lugar. E aqueles que nunca falaram em línguas, Senhor, batiza com o Espírito Santo agora. Batiza agora, 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 agora. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou voltar lá até te encontrar. Vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Levante a mão direita para o céu comigo, aberta, e diga: em nome de Jesus. Todos dizendo: em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, os dons do Espírito Santo, a minha alegria, o meu fervor, o meu conhecimento, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima, e aí você vai abraçar umas 3 pessoas e vai dizer: o Santo dos Santos te espera, porque Jesus está voltando para buscar uma igreja que tem intimidade com Ele. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Jesus vai fazer na sua vida esse ano. 2,5, esta igreja vai crescer a 100 por 1. 2,75, Taubaté será chamada de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Profetize sobre alguém, profetize sobre alguém. Tu és a minha luz, a minha salvação, é ti me render. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que lindo, deixa eu ouvir o coral. Vem Jesus, Coral mais lindo de Taubaté. Isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem forte para encerrar. vem Jesus, Canta, Taubaté. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em si confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos dessa criatura que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga: você entendeu? Até onde você quer ir? O Santo dos Santos te espera. Feche os olhos. Tem um grupo de pessoas aqui dentro que já pisaram no Santo dos Santos, mas se afastaram. Há muito tempo não vão em nenhuma igreja. Vieram hoje pela bondade do convite do amigo. Vieram hoje porque o familiar insistiu. E você talvez não entendeu nada do que eu falei, mas sentiu cada palavra que eu falei. Por isso está com vontade de chorar. Jesus me disse que Ele quer voltar para dentro de você. Quando você foi excluído daquele ministério, se cumpriu na sua vida Mateus 16 e 18. Tudo que é desligado da terra é desligado do céu. Por isso essa vontade de morrer, de matar, ou até de se matar. Aí enquanto eu pregava, você que entendeu disse: se tu me amas, fala comigo, Deus. E Jesus mandou eu te dizer que Ele te espera no Santo dos Santos. Ele quer devolver tudo que foi roubado, tudo que a religiosidade morta te tirou. E o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que voltar para Ele. E como é que eu volto? Eu queria te receber aqui na frente do altar. É claro, se você tiver coragem. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e voltar hoje aqui, eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Eu já tenho uma pessoa aqui, já tenho a segunda. sua morte ali na cruz. Está vindo a terceira chorando, a quarta, a quinta, a sexta. Você se expôs por mim. Vem, volta agora. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Enquanto os meus irmãos que estavam afastados estão voltando,
Será que tem alguém que nunca entrou numa igreja evangélica, ou é de outra religião, mas deixou na sua casa o inferno armado? A mãe está depressiva, o pai está nas cachaça, os filhos estão nas drogas, e alguém diz: vamos na igreja que nós vamos orar e Jesus vai te libertar. Se você tiver coragem de entregar a sua vida para Jesus, sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Jesus vai entrar na sua vida e vai fazer um reboliço lá na sua casa, porque Ele fez na minha. Então vem que eu estou te esperando. Isso, Roberto. Tem pessoas vindo chorando. Cadê a alegria da igreja? Mais alguém? Olho pra você. Cadê a igreja? Corro pra você. Seu amor me chama. Eu me arrependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Pastor Marcos, você que veio à frente vai receber a oração do pai da casa, porque eu entendo de paternidade, e quando o anjo da igreja orar pela sua vida, Deus vai mudar a sua história.